para que possamos entrar em sintonia com toda essa energia, com toda a espiritualidade, para que possamos escutar a palestra da Bia, que ela possa ser bem intuída, que o Lothar possa fazer uma ótima leitura, esclarecedora, e que possamos nós estarmos abertos de mente e coração, para que cada palavra, cada ensinamento possa entrar e levarmos para o nosso dia a dia, e que toda a espiritualidade, a nossa irmã Lúcia, mentora dessa casa, possa nos intuir e nos ajudar a compreender um pouquinho mais. Que assim seja. Em vias de melhoramento. Todos estamos em busca de nossa evolução. Esta evolução, porém, consiste em melhorarmos, e nem sempre isso é fácil. Meus irmãos da carne, tenham certeza de uma coisa: sem autoanálise, sem o conhecimento de si mesmo, fica difícil essa evolução. É bem verdade que olhar-se no espelho da alma não é tarefa fácil. Mas os irmãos, quando aí encarnados, se distraem com 1000 quimeras, se afastando assim do foco principal. De uma informação aos irmãos, podem ter certeza: estamos todos em vias de melhoramento. As reformas já começaram, as trombetas da paz soam no íntimo dos homens. Ai daqueles que iniciarem as guerras externas. É hora de tomar o foco como meta principal. E o foco é o melhoramento individual, para depois vir o familiar, para depois vir o coletivo. É imprescindível a luta constante com os instintos, ainda restantes dentro de cada um. Vamos seguir combatendo sem perder o foco. Vamos combater a guerra interior para conseguirmos paz que tanto precisamos. Inácio Ferreira, psicografia recebida pelo médium José Fernando de Araújo, em 15 de outubro de 2006, na reunião mediúnica da CEIU. Boa noite a todos vocês aqui presentes, aos internautas que nos assistem. Eu espero que, ao falarmos hoje sobre consciência e conhecimento, falava com o Lothar antes, da clareza, da necessidade da clareza dessa leitura, mas que o principal, eu não iria vir aqui pedir para vocês, né? Isso é uma tarefa que cabe a vocês que sentam ali, a gente quando está ali ouvindo, né? Mas eu espero que vocês tenham ouvido com o coração e com o espírito essa leitura. Porque hoje, ao falarmos de consciência e conhecimento, o foco principal, como diz o Dr. Inácio, vai ser você, vai ser eu, vai ser cada um individualmente. Eu me emocionei porque, também comentava com o Lothar, porque eu fui buscar a leitura em casa, eu procurei muito a leitura, eu não consegui encontrar algo que eu gostasse, que me chamasse a atenção, que condissesse com o que a gente vai falar hoje. E ao sentar ali, deixei para buscar aqui, ao sentar ali, abri, folhei o Evangelho e nada. De repente uma vozinha, né, para mim disse: busca lá no quadro, lá na frente. Aquele quadro que a gente tem lá. Busca lá no quadro. E eu continuei, teimei no Evangelho, né? E nada. Fiquei, eu acho que mais alguns segundos lá e nada. Lia, nada. Tá, deixa de ser teimosa. Vai lá e busca. Cheguei lá, a primeira que eu coloquei os olhos era essa dali. E ela, quando eu li lá, eu me emocionei, porque ela fez muito sentido. Ela fechou com o que a gente vai conversar hoje. Quando a gente fala de
consciência e conhecimento, a consciência, a gente sabe que a gente já traz. Quando a gente reencarna, quando a gente está aqui, a gente sabe que a gente já traz, né? Que ela faz parte, vamos mudar a tela, ela faz parte da gente como o princípio inteligente faz parte da gente. Todos nós já vivenciamos muitas experiências, em várias encarnações. Que é o que quer dizer ali? Todos nós, nessas várias vivências que já tivemos, nós criamos, ou como diz a palavra lá, automatizamos, essa palavra também é muito importante para nós hoje, automatizamos muitos hábitos e atitudes. E são desses hábitos e atitudes que muitas vezes nós penamos, que muitas vezes nós patinamos nessa evolução. Porque a evolução é o foco principal de estarmos aqui, de estarmos reencarnados. Deus nos quer, no final das contas, todos nós evoluídos completamente, total e completamente. No entanto, nós fomos colocados desde o princípio aqui, para chegarmos até lá, através, como a gente costuma dizer vulgarmente aqui, através das nossas próprias pernas, não é? Com os nossos próprios passos. E é nesses passos que nós vamos dando, porque nós somos todos criados iguais. E é nesses passos que a gente vai dando, que a gente vai errando, acertando, caminhando. E nessa caminhada, quanto tempo faz que nós já estamos aqui? Quanto tempo faz que nós estamos patinando? Nós, seres humanos hoje, que nos julgamos os seres mais inteligentes da face da Terra. Pode ser. Da face da Terra, deste planeta, pode até ser. Mas comparados a quem? Sim, porque nós ainda estamos numa escala, alguns podem não aceitar, mas nós ainda estamos numa escala muito baixa de evolução. Nós ainda não estamos nem perto de uma evolução completa. Nós temos muitos outros orbes, muitos outros planetas com espíritos muito mais evoluídos. Já sobre nós, espíritos que ainda não estão totalmente evoluídos, já são espíritos de luz, espíritos com muita bagagem de conhecimento e de evolução moral, que nos acompanham, que nos assistem e que nos coordenam aqui. Ou seja, já estão muito acima de nós, mas também ainda não são espíritos completamente evoluídos, que não precisam mais reencarnar. Muitos até não precisam nem de uma evolução aqui, completa, para essa evolução. Mas, de uma coisa vocês podem ter certeza: é na carne, é na matéria, que nós, como espíritos, podemos evoluir. É somente aqui, através da matéria, que nós vamos aprender, que nós vamos consertar os nossos erros, que nós vamos quitar os nossos débitos. Trocando de tela. Então, quando viemos, nós já trazemos a consciência. Mas de que vale? O que significa esta consciência? Que trabalho ela opera em nós? Como seres, como espíritos aqui encarnados. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Que é a nossa livre escolha. Por quê? Ele não pode regular cada passo, ele não pode cuidar sozinho.
especificamente de cada um de nós, Ele nos deu o livre-arbítrio. Porém, para nos regular, Ele criou as leis universais. E a nossa consciência também Ele nos deu para que a gente tenha noção dessas leis. E a gente, desde tenra idade, a gente tem noção do que é certo e do que é errado. Né? E nessa caminhada, o livre-arbítrio, ele regula as nossas ações, as nossas atitudes. Mas quem nos cobra? A nossa consciência. A nossa consciência, na próxima tela a gente vai ver que ela é o nosso acusador divino. É essa centelha que nós trazemos que vai nos mostrar onde estamos errando. Na próxima tela, a consciência e o conhecimento, que ligação elas têm? A ligação delas é a seguinte. Eu falei da consciência, então vamos colocar ela lá, de ladinho, vamos deixar ela lá. Vamos falar então um pouco do conhecimento. O conhecimento, nós sabemos que estamos aqui todos para evoluir moral e intelectualmente. No intelecto, o conhecimento que se tem aqui, nós vamos experienciando, não é? Nós podemos ter podemos ir para a academia e podemos cursar lá na academia uma faculdade de direito, onde nós vamos aprender as leis que nos regem. Nós podemos aprender medicina, nós podemos aprender enfermagem, não preciso citar quantas outras áreas tem. Eu posso adquirir todas essas informações, todos esses conhecimentos? Posso. Todos numa única encarnação? Não dá. Por que não dá? Será que o nosso cérebro comporta tanta informação assim? Será que em algum momento, vamos dizer que eu cursei três faculdades, 4 faculdades. Será que eu vou dar conta de pôr em prática essas 4? Pôr em prática fielmente? Corretamente? Vou aprender na ética cada uma delas, porque cada profissão, cada estágio desses tem uma ética. Será que comporta? Ou será que é com o passar das nossas encarnações que a gente vai adquirindo uma e outra? Né? Mas este conhecimento é muito necessário para a gente. É muito necessário porque, se nós não obtivermos o conhecimento ou de um ou de outro, é necessário porque é este conhecimento que nos liberta. É o conhecimento da vida, é o conhecimento que está aí que nos liberta. Mas de que liberdade é essa? Eu prometi para mim mesma que eu não ia usar esse termo, mas eu preciso utilizá-lo. É um conhecimento que nos liberta da hipocrisia. Por que essa hipocrisia? Porque muitos de nós somos suscetíveis à opinião dos outros. Não tem um termo bem chulo, bem vulgar, que a gente chama, que a gente costuma dizer, nem que meio escondidinho a gente costuma dizer que fulano é um Maria, vai com as outras. Na ignorância da gente, muitos outros com conhecimento podem nos manipular. E não é essa a intenção divina para nós. A intenção é que cada um de nós saibamos o que queremos.
para podermos responder legitimamente por nossos atos. É dessa liberdade. No Livro dos Espíritos, tem um capítulo, no capítulo 10, que fala sobre a lei de liberdade. Essa liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. É disso que a gente está falando. É para que todos nós caminhemos aqui com conhecimento, não nos deixando enganar. A gente sabe que todos nós, por mais vivências que já tivemos, por mais que todos fomos criados iguais, nessa caminhada lá, quando a gente começa a automatizar os hábitos e as atitudes, uns vão ficando para trás, vou deixar para depois, outro já é mais apressado, já quer a sua caminhada mais rápida, né? E o outro já para pensar, será que é por ali, será que é por aqui? E nesses pensamentos, nessas atitudes, a gente vai errando, vai ficando, vai tendo que voltar novamente, vamos nos atrasando, enquanto que outros vão evoluindo mais rápido. Aqui mesmo entre nós, pode haver há essa diferença de evolução. Mas por que essa diferença? Porque só depende de cada um de nós. Qual é o foco principal? O individual aqui. Nós estamos acostumados a dizer, e eu sempre que converso com alguém, não adianta você querer ajudar o outro se você não se ajudar primeiro. A primeira reforma tem que ser a sua. Quando você estiver bem, aí sim, você está em posição de ajudar o outro. Porque senão, quando desencarnarmos, todas as oportunidades estão sendo dadas. Ao desencarnarmos, lá, vamos colocar figuradamente assim, que Deus vai se colocar em nossa frente, né? E vai perguntar, eu vou dizer, olha, mas eu ajudei tanto fulano, eu fiz tanto pela minha família, por aqueles lá. Calma aí, minha filha. E por você fez o quê? Por que você está tão atrasada? Você tinha que ajudar sim, porque essa é a intenção universal. Mas eu só posso ajudar quando eu estiver em equilíbrio. Um doente não pode cuidar de outro doente. Então, essa consciência, essa liberdade de consciência, ela só vai ser utilizada com muita propriedade quando obtivermos conhecimento de causa. Na próxima tela, nós vamos falar que esse conhecimento de causa envolve o nosso foco principal. Envolve a mim. Envolve eu. Eu, Beatriz. Você que está sentado aí. Na tela diz que se a gente estudar a nossa própria personalidade, porque a partir daí, como é que nós vamos nos melhorar? Como é que nós vamos fazer uma reforma em nós se a gente não se conhece? Nos foi dado, nós temos ali a doutrina espírita, né? Que é uma doutrina libertadora. Por que ela é libertadora? Porque ela não te cobra nada. Ela não diz que você não pode, ela não te proíbe nada. É através dessa doutrina, é através deste conhecimento que esses espíritos, graças a eles, benevolentes, caridosos para conosco, graças a eles deixaram essa doutrina esclarecedora, libertadora. Porque mostra a verdade. Por que ela é libertadora? Por que ela não te cobra? Por que ela não te proíbe? É você que tem que se proibir.
tudo, segundo a doutrina espírita, tudo nos é permitido. Tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Afinal de contas, eu tenho livre-arbítrio, não é a doutrina espírita que esclarece, que explica o livre-arbítrio? Eu tenho livre escolha. Eu posso seguir o caminho que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Mas ela também nos diz que eu preciso olhar para dentro de mim e olhar o externo. Será que tudo nos convém? A mim, será que me convém tudo o que a vida oferece lá fora? Tudo o que o mundo oferece lá fora? Sou eu que acabo me proibindo. Sou eu que acabo, com o conhecimento, fazendo as minhas próprias escolhas. Por quê? Porque sou somente eu que vou responder pela minha caminhada. Ninguém de vocês vai responder por mim. Eu não vou poder culpar ninguém de vocês. As minhas atitudes, as minhas ações, são completamente e totalmente de responsabilidade minha. Mas como a gente consegue fazer? Que argumentos, que ferramenta, como fazer essa reforma? Como conhecer a nós mesmos? Como lidar com estudar essa personalidade da gente? Porque vocês sabem, cada um de nós tem uma personalidade. Ou alguém aqui não sabe. Cada um de nós tem um comportamento exclusivo. Ou ninguém aqui nunca percebeu que o meu comportamento é diferente do meu esposo, ou da minha esposa, do meu filho, ou da minha mãe, do meu pai. Nós podemos ter as nossas parecências, mas cada um tem um tipo de comportamento, que a psicologia chama, que nos foi colocado como personalidade. Não é? Então, na próxima tela eu coloquei a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, porque lá há esta pergunta. Kardec está perguntando qual o meio mais prático e eficaz de melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal nesta vida, nas nossas vidas, né? E resistir ao arrastamento do mal, porque tantos de nós ainda caem, né? Nas penúrias, cai na maldade ainda. A gente sabe, ainda tem muita maldade no nosso mundo. Como resistir a isso? Com que argumentos, com que ferramenta? Como eu posso me conhecer para evitar de cair no mal? De fazer uma maldade, de tomar uma atitude errada que prejudique outros? E aí a resposta é de Santo Agostinho. Ele diz que um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas como? Eu me conheço. Será que eu me conheço mesmo ou eu só conheço as minhas possíveis qualidades? Será que eu percebo, somente eu tenho a visão de me perceber, de perceber quando estou errando, quando erro? Ou geralmente nós achamos que somos o dono da verdade? Às vezes somos chatos em casa, impertinentes, quero do meu jeito. Por que tem que ser do meu jeito? Por que é o meu jeito que é certo? E aí a gente acha que se conhece. Na próxima tela, aqui eu estou utilizando um conhecimento, uma explicação. Eu pedi permissão, tá? Para o Roberto Carrilho, que na palestra de domingo, ele fez essa colocação. E eu disse, olha, eu vou copiar. E eu lá rezando para ele não apagar, apagou. Fazia parte da forma que ele expôs, né? Aí depois eu disse, poxa, você apagou? Ele disse, vai ver mundo maior, no mundo maior. Mas ele me deu. E eu fui compilar lá. E uma das ferramentas que a gente traz para vocês, que nós aqui nesta casa trazemos para vocês, mas essa ferramenta não é completamente nova. Se a gente for analisar essa ferramenta, ela já é utilizada lá na era socrática e foi sendo trazida, cada um
Cada filósofo na sua época foi trazendo para nós esse conhecimento de nós mesmos de uma determinada forma, a forma que cabia à época. E vários filósofos no decorrer dessa caminhada foram buscando, acrescentando mais informações a esse conhecimento de nós mesmos. André Luiz diz que a nossa consciência, ela é como, lá no livro, na obra No Mundo Maior, ele diz que a nossa consciência é tipo um edifício de 3 andares, né? Que no primeiro andar a gente tem o inconsciente. Esse inconsciente, ele guarda as informações do passado. Nós aqui falamos que o nosso passado é o homem velho, encarnações anteriores, não só a anterior a esta. O homem velho a gente chama, que lá estão as nossas lembranças. Nós também, além de homem velho, nós chamamos o nosso ego de apoio, porque muitas vezes, muitos de nós utilizam muito mais as informações, os vícios, principalmente. Se a gente utilizasse as coisas boas, então a gente não estaria totalmente perdido, né? O problema é que nós não utilizamos as coisas boas como deveriam ser. A gente utiliza mais os vícios que a gente arraigou no passado. Lá no passado estão as nossas conquistas, sim, porque já estamos aqui neste determinado grau de evolução, mas as nossas imperfeições também, que são aqueles vícios que a gente foi adquirindo. No segundo andar, segundo André Luiz, está o nosso consciente, que é o nosso presente, o que nós chamamos aqui o nosso ego dominante. O Beto, na palestra dele, ele colocou como as nossas bases paixões. Eu não vou entrar nas bases paixões, porque nem temos tempo, nem para... O meu tempo já vai ser curto. As bases paixões, se vocês quiserem, quem não conhece ainda, quiser entender um pouquinho, assista a palestra do Beto, de domingo passado, que está lá, vocês vão compreender um pouquinho mais, e depois acrescenta essa, que vai dar para entender um pouco mais. Então, no consciente, que é o nosso presente, é a nossa atual encarnação, estão as sugestões. É o domínio, é a base dominante, que a gente chama, o domínio das nossas conquistas atuais, né? Que envolve o nosso esforço e a vontade. No terceiro andar está o superconsciente, que é o nosso futuro, que é o estímulo, tá, para as nossas metas e conquistas. Porque hoje a gente, só no hoje, nessa encarnação, a maioria de nós já pensa no dia de amanhã. Não deveria. Nós deveríamos viver o hoje e tentar viver o melhor possível. Fazer o melhor que a gente pudesse hoje. Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui, né? Então a gente tem que trabalhar o hoje para poder amanhã colher os frutos de hoje. Que é o que a nossa consciência nos cobra. É o nosso acusador. Ela nos acusa para a gente ter cuidado, quando a gente estiver pisando mal, para a gente ter cuidado, porque as consequências virão depois. Esse é o papel de acusador da nossa consciência. Ainda segundo André Luiz, esses 3 andares, essas 3 zonas do nosso cérebro, elas precisam estar em equilíbrio. O que geralmente não está. Vocês lembram que eu falei que a maioria de nós, muitas vezes, usa o nosso passado, sustentando hoje? Não está certo. A gente ainda usa o lado negativo, as nossas inabilidades. Não está certo, porque se nós viemos nessa encarnação com essa determinada base e paixão, então é para vivenciarmos ela. É ela que vai nos auxiliar às nossas melhores metas, a conquistar as nossas melhores metas aqui. É ela. Por isso eu vim nela. Não é para eu utilizar o passado. Se eu utilizar o que foi de melhor lá, tudo bem. O problema é que na maioria de nós a gente não faz. E aí a gente entra em conflito. Aí o que acontece? A gente precisa de ajuda. Muitos de nós precisam de ajuda, não conseguem voltar ao equilíbrio, não conseguem se entender. Baseando isso, na próxima tela, lá
O Roberto falou das nossas bases paixões, o que nos move hoje. Mas é só isso? Como fica essa separação? De que forma essa base paixão trabalha em mim? É a mesma? A minha é a mesma do Marcelo? É a mesma da Mônica? É a mesma sua? Não, nós falamos que nós temos personalidades diferentes, né? Nós ainda estamos... Este conhecimento não é de hoje. Este conhecimento, nos estudos hoje, na nossa era, nessa encarnação, José Fernando compilou. Buscou, estudou, cientista hoje, tá? Buscou, foi estudando os outros filósofos e viu que fazia sentido. E foi buscar em cada um de nós o que nos move. Como eu ajo? Por que eu ajo assim? E aí, mostra para nós que nós estamos incluídos em núcleos de inteligência. Muitos de vocês aqui estão incluídos no núcleo ativo. Muitos estão incluídos no núcleo teórico. E outros no núcleo emocional. O que significa isso? Que disparate é esse, Beatriz? Não. Isso vai fazer sentido. Nós temos 3 grupos de inteligência que estão incluídos no ativo. Nós temos mais 3 que estão incluídos no núcleo teórico. E mais 3 no núcleo emocional. Na próxima tela, eu vou mostrar para vocês. Esse era o que eu não queria. Vou colocar todos já. Que os grupos, no núcleo de inteligência, nós ainda estamos separados em grupos de inteligência. O grupo de inteligência dos exigentes é só um apelido. Porque muitos de vocês podem dizer assim, mas eu sou exigente também. É só um apelido. Já vamos entender por que exigente. Nós temos o grupo de inteligência pacifistas e o grupo de inteligência dos destemidos. A composição a gente não vai passar porque a gente não tem tempo para isso. Nós vamos à base paixão que o Roberto falou. Do inteligente exigente é a ira. Ah, então significa que que o inteligente exigente é muito bravo? Não, não é dessa ira que a gente está falando. É que a gente conhece os 7 pecados capitais e a gente acha que estamos falando dessa ira, dessa gula, dessa luxúria. Não. Na verdade, o Ocidente, foi o cristianismo, ele deu um tom pejorativo para esses pecados capitais. Inclusive chamou de pecados capitais, né? Não. Esses termos são muito antigos. Não significam, essa ira não significa bravo, braveza, irado. Não é isso. Significa uma forma de ver a vida através de uma justiça. Uma lente justa. Ah, mas eu também sou uma pessoa justa. É diferente, tá? O foco desse grupo de inteligência, que tem essa base que domina eles hoje, tudo isso, gente, tudo isso aqui, cada um desse tem um propósito na nossa vida. Por que Deus nos colocou, nos colocou nesta base? Porque esta base, vocês lembram que eu falei, é esta base que vai conseguir me ajudar a consertar muitos erros do passado. E uma outra não daria certo, é nessa. Mas, porém, já vou antecipar para vocês, todos nós vamos experienciar todas elas. Não numa encarnação só, cada encarnação uma base, tá? Nessa encarnação eu não vou mudar de personalidade não, tá? É essa, e é através dessa que eu vou ter que fazer a minha correção e a minha vivência. O foco do inteligente exigente é o dever, o fazer e terminar o que ele faz. As tarefas, ele precisa fazer acontecer. Esses 3 estão inseridos no ativo. Eles veem a vida através de uma forma de fazer. Fazer, terminar, fazer acontecer. Por isso eu não expliquei antes o ativo teórico e emocional. Já o inteligente pacifista, ele tem a indolência como base paixão. Essa indolência, ela é interna. Ela vem de uma forma hipertranquilidade. Uma paz interior. Interior, ele precisa da paz interior e exterior.
O foco dele é que todo mundo se dê bem, é que não haja conflito. Coitado, né, do inteligente pacifista, né? E olha só o foco dele: paz, harmonia, ambiente alegre. Esse alto astral é ambiente e pessoas alegres. Nós temos o inteligente destemido, tá? Que a base paixão dele é a intensidade, força e coragem. Mas coragem eu também tenho. É diferente da coragem dele. Eu tenho coragem para determinada coisa. Para outra eu já não tenho. Com a maioria de nós é assim. Com o inteligente destemido, ele não sabe o que é medo. Desafios e liderança é o foco nesta vida. É a visão dele. É através dessas lentes que cada um vê a vida e vive a vida aqui nesta encarnação. Na próxima tela, nós temos outros 3 grupos de inteligência, que é o inteligente criativo, o inteligente legalista e o inteligente racionalista. A base paixão, a dominante nesta encarnação do inteligente criativo, é a gula. Vocês lembram que eu falei dos 7 pecados capitais? Não tem nada a ver com aquela gula lá. Depende do foco em que o inteligente criativo está inserido. Lá ele fala de comida, né? Aqui é por tudo. O que der prazer, muito conhecimento, muita novidade. Mas esse prazer, todos nós também podemos pensar já. Que tipo de prazer é esse? A gente leva para o lado pejorativo. Não. Pode ser que o trabalho, o que o inteligente criativo faz, lhe satisfaça de uma forma que lhe dá tanto prazer, que é aquilo a vida dele. Não é o prazer carnal, não é o prazer aventureiro. Aí seriam pessoas irresponsáveis. Não é desta forma. Tá? Não é desta forma. O inteligente legalista, que é um dos primeiros na humanidade, ele tem a base medo, que significa conservação, segurança, guardar, agrupar. Não vamos mudar, deixa como está porque é mais seguro. Esse é o inteligente legalista. A segurança, possíveis riscos, tá? Continuidade, formar um grupo seguro, esse é o foco do inteligente legalista hoje. Por que será? Será que é porque no passado, hoje ele veio nessa base, com este foco, com a forma de ver a vida dessa maneira? Porque quem sabe se no passado ele não prezou por ninguém, ele não deu importância para a família, para um filho, abandonou esposa, filhos, pai, mãe, foi viver a vida da forma que queria, egoisticamente. Dá para explicar um pouquinho por que cada um de nós temos que experienciar determinadas bases? Pelos nossos erros passados. Todos nós temos que experienciar cada um. O inteligente racionalista, ele tem como base paixão a avareza interna. É o mínimo possível. Essa distância, realmente, essa distância é principalmente das pessoas. O inteligente legalista, o inteligente racionalista, ele gosta de viver no mundo dele. Quanto menos contato com as pessoas, melhor. Tem isso? Tem. Quem sabe não foi um inteligente criativo, né, que perturbou muita gente, né? A gente está falando do lado errado de cada um de nós. Eu mesmo os meus erros, né? Quem sabe não tem que vir num racionalista, né, para se conter um pouco mais, ficar mais quieto, aprender, se centrar mais. O foco do inteligente racionalista é a lógica, é o conhecimento com profundidade. Esses 3 grupos de inteligência estão inseridos no núcleo teórico. Vocês lembram do núcleo ativo, núcleo teórico e núcleo emocional? Esses 3 grupos estão inseridos no núcleo teórico. Eles veem a vida através de uma análise, sempre analisando. Por quê? Como é que é isso? Mas e se? E muito mais. Na próxima tela, nós temos os outros 3, que estão inseridos no núcleo emocional. Nós temos aqui o inteligente personalista,
que a base paixão dominante dele é a inveja. Como se explica essa inveja? Vou repetir novamente. Não o lado pejorativo, tá, dos 7 pecados capitais. Essa inveja não é uma inveja do que o outro tem, não é uma inveja de querer, como é que José costuma dizer? De olho de seca-pimenta, né? Uma coisa assim, né? Não é essa inveja, não. É uma singularidade, é uma falta constante, é algo dele. Não é o outro, não é o que o outro tem, não é a vida do outro. É uma falta constante dentro de si. O foco é completamente para a exclusividade. O inteligente personalista, ele se sente exclusivo, único, singular na face da Terra, vamos dizer assim. E tudo o que ele procura, o olhar dele, a visão de mundo dele é o diferente. O diferente. Não é o comum, que todo mundo tem, que todo mundo usa, que todo mundo faz. É o diferente. Esse é o foco. E tem também uma autovitimização. No inteligente multifaces, a base dominante dele é a ilusão. O que muito também, que é um problema para a gente que trabalha com essa ferramenta, de mostrar para os inteligentes multifaces que essa ilusão não é pejorativa, não é que você vive no mundo da lua, não é que você vive iludido. Não, essa ilusão é da criatividade, essa ilusão é que faz com que você conquiste, essa ilusão é a que faz com que você crie, que você busque. Por quê? Por quê? Por que Papai do Céu te daria uma base paixão dominante que fosse te destruir? Que fosse te fazer caminhar errado? Não tem lógica. Cada uma delas é para nosso auxílio. Cada uma delas é super positiva em nós. O problema é o que nós fazemos dela. É a forma que utilizamos. É a forma que colocamos em prática. E o foco do inteligente multifaces é para metas e resultado. Esse é a vida do inteligente multifaces. Precisa de metas para viver e precisa do resultado. Precisa ser admirado também. Depois nós temos, por último, o inteligente prestativo, que tem como base dominante o orgulho. Ah, então ele é orgulhoso? Volto a dizer. Não olhem o lado pejorativo. Não é este orgulho. Não é deste orgulho que estamos falando. Este orgulho que que todos nós conhecemos, a maioria de nós aqui pode ter, independente de ser um inteligente prestativo. E que é muito mais prejudicial, para nós, e não este orgulho aqui. Este orgulho aqui, ele vem através de uma disponibilidade para ajudar os outros. Estou sempre pronto para te auxiliar. Do que você precisa, Mike? Posso te trazer um copinho de água? Sempre disponível. O foco dele, então, é ajudar, servir, assessorar os outros. Tem um propósito? Por que só os outros? Possivelmente um lado mais egoísta em uma outra encarnação, né? Precisa aprender agora a se doar um pouquinho mais, não é? Vocês entenderam que faz sentido a gente estar inserido numa base paixão, a gente ter uma personalidade mais determinada e uma ferramenta como essa para nos auxiliar a fazer com que a gente olhe para dentro da gente e ver onde é que estamos errando. Eu tive o privilégio, eu me sinto muito privilegiada, claro que todos aqui da casa, os trabalhadores da casa também já conhecem essa ferramenta há bastante tempo, mas eu posso dizer que eu tive um privilégio duplo. Porque quando eu conheci o Espiritismo, eu já conhecia esta ferramenta.
são 11 anos desses dois conhecimentos em conjunto. Os dois, se um já ajuda, ou o outro também já ajuda, tentem vivenciar essas duas ferramentas, estes dois conhecimentos em sua vida. Faz diferença, faz mudança, faz você caminhar mais corretamente. Claro que nós ainda temos o nosso homem velho que ainda nos trava, que ainda vem. O nosso maior problema ainda está no orgulho e no egoísmo, que são os maiores entraves para o progresso da humanidade. E a gente ainda deixa esses resquícios, esses vícios antigos, esses vícios do passado ainda falar mais alto. A batalha é fácil? Ah, não é não. Nem um pouquinho. Porque olhar para dentro da gente, é como o Dr. Inácio fala ali na psicografia. Olhar para dentro da gente, desvendar a alma, se olhar na frente do espelho, não é fácil. Porque a gente não vai encontrar só as habilidades, a gente não vai encontrar só as coisas boas. A gente vai encontrar os defeitos, os vícios. Mas essa é a intenção. É corrigi-los? Se a gente não fizer isso, então nós vamos parar o nosso progresso. Nós vamos estacionar a nossa evolução. É necessário, gente. É tempo. Nós precisamos correr para que a gente se melhore, para que a gente seja mais feliz. E por que não começar agora? Por que não começar aqui? Vamos esperar ainda para a próxima encarnação? Porque eu já ouvi muito dizer, quer saber? Eu ainda vou curtir muito nessa encarnação. Na próxima eu vou cuidar. Na próxima, quem sabe na próxima? Vamos deixar para a próxima. Essa eu ainda tenho que viver muito. Será? E se a próxima, a forma que você vivenciar hoje, esses prazeres aí, será que eles não vão te cobrar? Olha as consequências que a nossa consciência cobra e nos acusa. Será que as consequências não vão ser meio que funestas para o futuro? Porque nessa encarnação, muitos de nós já estão assim, por que comigo, Deus? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso, eu não mereço essa doença, eu não mereço essa briga de família, eu não mereço ser abandonada pelo meu marido, eu não mereço ser abandonada pela minha esposa, eu não mereço... O que eu fiz? Eu não fiz nada. Você pode não ter feito nada nessa encarnação. E as outras? O que você fez dela? Quando é para enxergar o passado, aí a gente não consegue, aí a gente não quer. Pois é. E é a doutrina espírita que explica pra gente por que a gente passa por problemas hoje, por frustrações, por decepções, por tristezas, por dores, que não se explica hoje. Se é uma pessoa tão boa, por que passar por isso? Dessas diferenças de personalidades, no qual nós estamos inseridos nessa determinada base de paixão, surgem as nossas aptidões, por isso as nossas diferenças. Que segundo o Livro dos Espíritos, na evolução do mundo, todos somos contribuintes. O que um não tem, o outro tem. Se ela não tem, o outro tem. Cada um de nós, com o conhecimento adquirido, juntando, vamos fazer o mundo evoluir. Na última tela, nos diz que quanto mais conhecimento, mais consciência, mais a responsabilidade, por conseguinte, né? Mas, porém, mais liberdade. Quem de nós não gosta de liberdade? E essa liberdade, caminhando com consciência e conhecimento, ela fica muito melhor, porque os nossos passos nessa liberdade vão ser muito mais assertivos. Agora eu queria perguntar a vocês, quantos daqui conhecem esta ferramenta? Eu gostaria que vocês levantassem a mão. Quantos têm esta ferramenta? Está neste livro escrita por José Fernando Araújo e também na obra Conhece a Ti Mesmo. Levantem a mão, por favor. Quantos têm este conhecimento? Muitos. Alguém de vocês que obtém já este conhecimento, que se conhece, tem alguma dúvida
de que isso seja verdade dentro de você? Se alguém tem, por favor, levante a mão. Ok. Então eu vou lhes fazer uma pergunta que é para vocês levarem consigo. Estão colocando em prática, juntamente com a doutrina espírita? Vale pensar. Muito obrigada.